Nova Manhã. 6h30 em ponto, quinta-feira santa. Estamos chegando nessa celebração da Semana Santa tão especial para os cristãos do mundo inteiro. Você está na Rede Nova Brasil FM, em São Paulo, Brasília, Recife, Salvador, Campinas, Ribeirão Preto, Araçatuba, região de sul de Minas, também Vitória, no Espírito Santo, e no Rio de Janeiro com a Nova Paradiso. Lembra você que você pode nos acompanhar pelo rádio, mas também pelo aplicativo, pelo YouTube, com imagens em @jornalismo Nova Brasil e no nosso site novabrasil.com. Eu sou o Diego Amorim, ao meu lado a Ariane Bittencourt, e a gente já começa com entrevista hoje, né, Ari? É isso, bom dia, Diego, a você, bom dia, ouvinte sintonizado com a gente, vamos juntos por aqui. Eu começo te contando o seguinte: chegou ao Brasil ontem pela manhã a senhora Nadine Heredia Alarcón, ex-primeira-dama do Peru, ela que veio acompanhada de seu filho menor de idade. O governo Lula concedeu a Nadine e ao seu filho asilo diplomático aqui no Brasil. Ela e o marido, o ex-presidente Ollanta Humala, foram condenados no Peru a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro em um caso envolvendo a construtora brasileira Odebrecht, hoje chamada Novonor, e o governo do falecido presidente Hugo Chávez, da Venezuela. De acordo com a sentença, o casal recebeu propina da Odebrecht e do governo Chávez nas eleições presidenciais de 2006 e 2011. O Humala, inclusive, perdeu a eleição de 2006, mas venceu a de 2011. Ele governou o Peru entre os anos 2011 e 2016. Nadine, por sua vez, ouvinte, foi presidente do Partido Nacionalista e teve influência determinante no mandato do marido, segundo o próprio jornal El País. A ex-primeira-dama entrou na Embaixada do Brasil em Lima horas antes da divulgação da sentença da Justiça peruana. Em nota, o Itamaraty disse que o governo do Peru ofereceu salvo-conduto, permitindo que Nadine deixasse a embaixada e embarcasse no avião que a trouxe até o Brasil. Júlio Espinosa, que é advogado da Nadine, disse à imprensa que o avião foi oferecido pelo governo brasileiro. O nosso jornalismo aqui da Nova Brasil procurou o Itamaraty, o Ministério da Defesa, a Aeronáutica e também o Palácio do Planalto. Nenhum deles confirmou ou negou essa informação a respeito da aeronave que seria brasileira e que foi oferecida a Nadine. Agora são 6h33. A gente está na linha, ao vivo, com o senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, que foi o juiz da Operação Lava Jato. Senador, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso jornalismo. Começo te perguntando por que o senhor é contrário a esse asilo diplomático para a ex-primeira-dama do Peru, a Nadine Alarcón. Bom dia, quero cumprimentar todos aí, ouvintes da Nova Manhã, Diego, Ariane. Olha, o Brasil não pode virar um refúgio de gente condenada por corrupção. O Brasil, na época da Lava Jato, era um exemplo no combate à corrupção. Inclusive, eu estive no Peru em 2017, a convite de uma associação de magistrados, ainda era juiz, e naquele momento surgiam as primeiras notícias e informações de que a Odebrecht havia pago suborno a diversos presidentes do Peru, entre eles o Ollanta Humala e sua esposa. De certa maneira, provas, foram surgindo nessa investigação e foram compartilhadas com esses países que fizeram sua lição de casa. O retrato agora é completamente diferente. Uma reviravolta política, nossos tribunais, em particular aí alguns ministros supremos, estão anulando todas as provas com fundamentos aí que não se justificam, e os processos lá fora continuam. E agora, quando a Justiça do Peru dá o exemplo certo, condenando o Ollanta e a sua esposa por corrupção e lavagem de dinheiro, o governo Lula dá asilo político. Asilo é para gente que é perseguida politicamente, não quem pratica crime de corrupção. O Brasil não pode virar um refúgio para gente corrupta. Já chega aí os nossos, Para que trazer mais gente de fora para isso? E é um assinte mandar um avião da FAB para trazer a Nadine como se ela fosse uma chefe de Estado. Isso reflete bem a depravação moral desse governo Lula.
Senador Sérgio Moro, bom dia. Obrigado pela sua participação com a gente aqui. O que a condenação da Nadine e do ex-presidente peruano tem a ver com o trabalho realizado na Lava Jato? Bem, a Odebrecht, ela era uma das principais empreiteiras envolvidas naquele escândalo de corrupção e foi descoberto na época que ela havia pago suborno para diversos políticos e agentes públicos brasileiros, mas também, né, no conjunto de provas surgiram elementos que ela tinha pago também propina em outros países. Então tem casos derivados da Lava Jato no México, tem casos derivados no Panamá, tem casos que estão sendo processados e levados a julgamento nesses países, Colômbia, inclusive. E o país que mais avançou, creio que tenha sido o Peru, porque lá foi o Alejandro Toledo, ex-presidente, inclusive preso, né? Essas provas foram colhidas também pelas autoridades da Suíça e compartilhadas com o Peru. O Pablo Kuczynski, que inclusive foi descoberta essas provas durante ainda o seu mandato, ele acabou renunciando, né? Isso acabou gerando um processo de impeachment contra ele. O Alan Garcia, outro presidente peruano que descoberto, né, que ele também havia recebido suborno, ele se suicidou. E o Ollanta Humala e a esposa dele. Então, a origem remota, né, dessas descobertas é a Lava Jato brasileira, que gerou uma onda anticorrupção na América Latina inteira. Agora, eu me pergunto, o Brasil vai adotar essa praxe agora, então, conceder asilo político a esses, vamos dizer assim, agentes políticos da América Latina envolvidos em corrupção? Quem vão ser os próximos? A Kirchner? O Ricardo Martinelli, do Panamá? O Rafael Correa, do Equador? O Emílio Lozoya, lá do México? É isso que nós vamos nos tornar, então, refúgio para criminosos da América Latina? Esse tipo de decisão do governo Lula e aqui do Ministério das Relações Exteriores é intolerável. Eu vou requerer que seja ouvido lá o ministro Mauro Vieira, na Comissão de Relações Exteriores, para que ele possa explicar essa decisão que reflete, como eu disse, nós temos que dizer isso em alto e bom tom, a depravação moral desse governo Lula. Senador, então o senhor vai questionar o ministro Mauro Vieira em relação a esse asilo. De que forma o senhor vai fazer isso? Nós vamos convocá-lo para explicar essa e outras questões, mas essa como mote principal, na Comissão de Relações Exteriores lá do Brasil. E quando esse governo acabar, né, e a gente espera que ele acabe em 2026, vamos cobrar que o novo presidente da República revogue esse asilo. Isso parece muito aquela situação que tivemos no passado do Cesare Battisti, né? Outros crimes, lá eram crimes até mais graves, porque ele era um assassino, mas o mesmo governo Lula concedeu, né, esse abrigo, asilo político a um assassino, e depois o próprio Lula disse que se arrependeu, né? Mas depois, claro, que ele foi preso e condenado e confessou os crimes lá na Itália, mas ele ficou um bom tempo aqui no Brasil refugiado, né? Mudou o governo, entrou o governo Temer, depois o governo Bolsonaro, ele acabou fugindo do Brasil, foi preso na Bolívia, na época era ministro da Justiça e Segurança Pública, e nós ajudamos a trabalhar para que ele fosse extraditado para a Itália. Espero que isso aconteça também com essa senhora. Nós não queremos gente corrupta aqui no Brasil. Espero que ela seja, tão logo acabe esse governo, devolvida ali ao Peru para cumprir a pena dela. 6h39, a gente conversou ao vivo com o senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná. Ele que foi juiz da Lava Jato, foi ministro da Justiça no governo Bolsonaro e agora comentou com a gente esse asilo diplomático concedido pelo governo Lula à ex-primeira-dama do Peru, a Nadine Alarcón. Senador, obrigada pela entrevista, um bom dia de trabalho para o senhor. Muito obrigado, e para todos que nos ouvem, está se aproximando, né? Quero desejar aí também uma feliz Páscoa. Dias melhores virão, certamente. Feliz Páscoa para o senhor, senador. 6h39.